A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós tentamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede estar na casa do Senhor para aprendermos a palavra do Senhor. Deus querido e Pai Celestial, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pelo teu amor e pela tua bondade. E nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu infinito amor e pela tua bondade, meu Pai. Senhor, sabendo que nas tuas mãos está o querer efetuar e que o Senhor é o Deus que prepara todas as coisas para as nossas vidas, ó Pai. Deus abençoa cada um aqui presente, aqueles que puderam ouvir, ó Pai querido, que estão enfermos por agora, liberta pelo teu poder e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos. Lição número 6 hoje da nossa revista, está continuando a falar sobre a justificação pela fé, né? E nós vamos louvar o Senhor com o 210 do nosso cenário. Então ele é bem propício para essa lição, porque fala exatamente sobre a bondade, a graça de Deus pela justificação pela fé. Aleluia, as bênçãos da salvação. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seja por caminho duro, espinhoso e inseguro, em teus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, finda minha triste vida, não demorarei ainda, eu pra meu Senhor irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé. Já que vou definir, vem cá orar. Vamos orar agora especial pela nossa igreja, denominação. Hoje, o nosso presidente, o grupo da igreja, o pastor Jair Lara, pediram que nós venhamos a orar pela nossa denominação, a renovada. Mesmo no terceiro do mês de julho é o dia da nossa igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos, Jesus. Sim, Pai Santo, Pai. Sim, Pai, muito obrigado. Deus, teu amor, pela vontade, graças a Deus, Pai Jesus, pelo ar que respiramos, abençoa a tua igreja aqui, Pai, aqueles que Pai, para a nossa igreja, Pai, para os seus caros, para a igreja, glória, para que ela possa, desenvolver, Pai, as atividades, Pai, que ela possa realmente crescer, Pai, não somente, Pai, em números de pessoas, Pai,
para desbravar, Pai, o campo ainda não trabalhado, é que eu venho pedir nesse momento, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar na palavra do pastor Manuel, é uma instalação para nós hoje, amém? Paz, Senhor, para todos. Amém. Lição de número 6, as bênçãos da justificação. O texto é Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos mesmo estão sentados, eu leio o segundo, e assim sucessivamente até a gente chegar no versículo 11. Está escrito assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. As bênçãos da justificação. Nós temos então o capítulo 5 de Romanos, versículo 1 até o versículo 11. No meio teológico, principalmente quando você vai estudar os escritos de Paulo, o apóstolo Paulo, existe uma maneira peculiar de cada autor estar escrevendo e colocando os seus assuntos que ele quer tratar. Então, em Paulo, ele lança uma ideia, depois ele vai fazer aquilo que em linguagem teológica chama-se digressão. Então ele lança um assunto e depois ele faz a digressão. Um exemplo aqui no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Presta atenção aqui que se você parar aqui, somente nisso aqui, pela fé, e não entender como que ele vai colocar isso daqui, você vai pensar que a minha fé e a tua fé é a causa, é o fundamento da salvação. Mas dentro do texto dele, dos escritos dele, tem uma digressão. Aí na digressão, ele fala que nesse texto que nós lemos aqui, que nós fomos justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. Aí você pega e faz uma comparação entre o primeiro versículo e onde ele está falando que foi pelo sangue. Afinal de contas, é salvo pela fé ou pelo sangue? Esse método de ensino chama-se digressão, onde ele lança o que ele quer ensinar e depois ele vai falar
de maneira assim, até um tanto para nós obscura, como que é isso? Então a gente tem que começar a prestar atenção aqui. Então, vamos meditar aqui. O que é a doutrina da justificação? Dentro da linguagem teológica, você vai encontrar uma explicação gramatical dizendo que o termo justificação ele é emprestado da linguagem forense. O que é a linguagem forense? Linguagem de um tribunal, onde Paulo foi até um tribunal e pegou de lá emprestado uma linguagem daquele tribunal. E no tribunal, ele viu que o réu chegava para ser julgado, e se por acaso ele viesse a ser inocentado nesse tribunal, ele recebia uma carta dizendo que ele não devia nada. Então, aquela carta estava dizendo assim, aquele documento estava dizendo assim: você não deve nada para a justiça. Ele pegou essa linguagem emprestada e usou essa linguagem emprestada dos meios do tribunal, linguagem forense. Então ele está ensinando que você tem com você uma carta, um documento dizendo que você não deve nada. Aí você vai fazer a digressão, como que se dá isso? Mas de que maneira? Como é que pode? Voltando na lição que o presbítero Estevão lá deu, lá o autor dessa revista, ele faz uma comparação, dizendo assim, que você saiu do tribunal da lei, e no tribunal da lei, você saiu com uma palavra de condenação. Você pode estudar a lei de trás para frente, de frente para trás, e o resultado é condenação. Dentro das outras lições, você estudou que se você pegar uma lei chamada consciência, dentro dessa lei chamada consciência, ela não te dá salvação, ela te dá condenação. Por falta de tempo, ninguém comentou também sobre a lei civil. Se comentou muito da lei de Moisés, mas não se comentou da lei civil. Dentro da lei civil, a lei civil também não se dá nenhuma salvação. Bem pelo contrário, você pode andar correto, cidadão certo, mas o dia que você pisar na bola, você está condenado. Vamos supor, você viveu aí 60 anos, ó, irmão Valdirino aí está igual eu, na mesma casa, né? Estamos na mesma casa. Se eu perguntar para o irmão Valdirino assim, ó, por acaso a polícia foi lá na sua casa, ele já foi policial, a polícia já foi lá na sua casa, te dá uma carta e fala assim, ó, mas você é um bom cidadão, rapaz, mas você cumpre a lei. Não, ele nunca recebeu. Mas se ele cometeu um crime, a polícia vai lá fazer o quê? Prender ele, não é mesmo? Porque a lei civil não dá salvação, ela dá condenação. Aí o autor fala assim, ó, que você foi transferido, na lição lá, ele fala que você foi transferido do tribunal da lei e foi colocado no tribunal da graça. Mas da onde que ele tirou essa ideia? Você pode me questionar, de onde que ele tirou essa ideia aí que eu fui transferido de um tribunal para outro? Você tira do capítulo 2 de Efésios, aonde Paulo diz assim, ó, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, na realidade, quando você estuda lá as primeiras lições de Romanos, e a gente estava estudando aqui a lição aqui de Romanos aqui, aonde Paulo estava falando lá claramente que não tem desculpa, nós estamos condenados pela lei, pela consciência, por tudo quanto é lá nós estamos condenados. Aí o irmão José citou alguns trechos lá na frente, né? Lá na frente, o irmão José citou algum texto lá na frente. Citou um resumo lá na frente, né? Mas é isso aí mesmo. Mas na realidade, quando a gente está estudando lá o capítulo 3 de Romanos lá, a gente quer pôr medo em você mesmo. É para te pôr medo, para você ver de que condenação Deus tirou você. Aleluia, Jesus.
Aí você vai lá para os outros capítulos, né? Então, nós estamos aqui diante da palavra justificação. Você foi tirado do tribunal da lei e foi colocado no tribunal da graça. Na graça, em vez de ter condenação, você tem libertação, salvação. Pensa bem, você está com um documento dizendo que você não deve nada. Mas cadê o documento? Mas não é pela fé? Nós não precisamos acreditar nisso? Nós não temos que acreditar nisso? Amém. Agora, o que foi ensinado nas lições anteriores é que a fé não é o fundamento. O fundamento é a obra de Cristo. É isso que eu quero que você entenda, a digressão. Como que você chega numa doutrina da justificação? Vendo a digressão dessa mensagem. De que maneira? Como? Então, a gente tem uma briga aí de terminologia. Se você pegar a palavra fé, o Berkoff ele fez uma boa colocação usando a palavra fé, dizendo assim, que a fé não é uma qualidade da alma. Quando nós colocamos fé como qualidade da alma, a gente entra pelo caminho da salvação por boas obras. Quando a gente foge da palavra fé como qualidade da alma e coloca ela, como o irmão colocou numa lição, na lição do Estevão, como um dom dado por Deus, a gente foge da salvação por boas obras. Por quê? Porque dentro de uma linguagem paulina também, a fé é um dom dado por Deus para nós. Então a fé não é minha, não é sua, é um dom dado por Deus. Isso você tem isso dentro de uma linguagem paulina também. Mas aqui, dentro de Romanos, ele não está usando esse tipo de linguagem. Ele está usando uma linguagem emprestada de um tribunal. E nós vamos seguir nessa linguagem. E nessa linguagem aqui, nós colocamos a fé como meio, como instrumento. E o fundamento é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então você acredita na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Para a gente não estar misturando muitos termos numa lição só. Então a gente segue aqui nesse pensamento. Introdução, o que ele faz aqui? Presta bem atenção nessa introdução aqui. Essa introdução, para você resumir ela, mais do que ela já está resumida, você pega a palavra graça. A palavra graça é o resumo dessa introdução aqui. Diz assim: após demonstrar os fundamentos da justificação pela fé, qual é o fundamento da justificação? A obra de Cristo feita na cruz do Calvário. Paulo apresenta as bênçãos que advêm dessa dádiva. O que é dádiva? É um presente. Ou seja, é graça sobre graça. Esse tipo de pensamento aqui defende graça sobre graça, graça de Deus, tudo pela graça, tudo de graça, tudo pela graça, do começo ao fim é graça. Romanos capítulo 5 esclarece que esta fé não é morta, presta bem atenção nisso, pois a justificação é uma reconciliação que aponta para uma nova vida, é esperança que subsiste até mesmo diante do sofrimento. Veremos que as bênçãos peculiares decorrentes da justificação estão intrinsecamente conectadas entre si e fundamentadas na cruz de Cristo. Aleluia. Então é graça sobre graça. Toda a doutrina da salvação, aí a gente usa aquela palavra, né, teológica, soteriologia, né? Toda a soteriologia, que é o estudo da salvação, está fundamentada no que Cristo fez por nós. Então não é nós, é o que Cristo fez por nós. Nós temos que ter fé, mas o fundamento é o que Cristo fez por nós. Então a fé é um instrumento, em outra linguagem teológica, é o meio. É o meio. E por consequência do que Cristo fez por nós, nós acreditamos. Então nós não vamos acreditar para ser,
nós acreditamos que somos. Deu para entender? Ó, eu não vou fazer boas obras para ser salvo. Eu vou fazer boas obras porque sou salvo. Aí você volta na lição anterior, uma ou outra sessão anterior, e ele vai colocar, o autor vai colocar lá, o objetivo das boas obras. Qual que é o objetivo das boas obras? Por que eu faço boas obras? Para louvor de Deus, para a glória de Deus, e não para eu obter salvação, porque salvação eu já sou salvo. Em outra linguagem, eu faço por amor e não por necessidade. Eu tenho necessidade de ser salvo. Não, eu sou salvo e vou fazer boas obras porque quero glorificar aquele que me salvou. Esse é o pensamento desse autor aqui. E é um pensamento, diga de passagem, bíblico, porque é isso aí mesmo. Agora, aqui nessa lição, o objetivo dele é falar da doutrina da justificação, mas falar do lado palpável dessa justificação. Logo no começo eu disse que justificação é um papel que você recebeu, mas você não tem esse papel na mão, então você não prova nada, é só um jeito filosófico de falar. Mas aqui nessa lição, ele vai te dar algo palpável. O que ele vai falar? Ele vai falar das consequências da justificação. Então presta atenção que aqui no começo, na introdução, ele falou que essa fé não é uma fé morta, é uma fé produtiva. Se você pegar principalmente o apóstolo João, ele fala muito no crer também. Mas o crer dentro da linguagem joanina é um crer junto com obediência. Crer sem obediência não é crer. A fé verdadeira, ela não é morta, ela produz. A justificação verdadeira, ela não é morta, ela produz. E dentro de Romanos 5, o que Paulo está trazendo de palpável para nós vermos e entendermos que somos justificados? Ele começa então assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja bem que existe algo concreto realizado pela justificação. O que é esse algo concreto realizado? Paz. Está vendo que ele está te dando algo agora palpável, aonde você pode se agarrar? Você tem um documento invisível na mão, que é uma filosofia, que é filosófico, que você pensa, ele pegou da linguagem do tribunal, trouxe até nós, agora está te dando algo palpável. Você tem paz? Paz com quem? Você sabe que às vezes numa família, você procura manter a paz, mas tem alguém lá dentro da sua família que não quer paz. Você vai para a vizinhança, você mora num prédio. Você procura, você tem um vizinho, né? Eu lembro de uma vez aqui que o pastor Pedrosa deu um bom remédio para lidar com o vizinho: protetor auricular. Ele tem paz com o vizinho, mas o único jeito é colocar o protetor auricular. Se não colocar o protetor auricular. Mas a primeira paz que Paulo fala aqui é paz com Deus. Porque se não tiver paz com Ele, você pode arrumar amigo para todo lado do mundo e você não vai ter a verdadeira paz. A verdadeira paz é paz com Deus. Aí ele falou assim, temos paz com Deus. Por meio de quem? Qual o fundamento? Qual é o fundamento dessa paz com Deus? Vamos imaginar que você resolveu fazer o bem. É bíblico, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Mas você resolveu fazer o bem, mas sem Cristo. O que adianta? Nada. Por mais certa que a sua obra seja, sabe o que ela vai ser? Morta.
Sabe por quê? Porque não está fundamentada no meio, naquilo que Deus estabeleceu. Então não basta ser bonzinho, tem que ser por meio do novo nascimento. O irmão gosta da doutrina da regeneração, por meio do novo nascimento. Cruz. Isso mesmo. Se não for através de Cristo, não tem jeito. Você pega o capítulo 11 lá de Gênesis, o pessoal estava querendo chegar no céu. Olha que ideia boa, chegar no céu. Mas não é toda a ideia, não é todo ser humano deveria ter essa ideia de chegar no céu. Mas qual era o meio que eles estavam querendo chegar no céu? O meio errado. O que Deus falou? O que a Trindade falou? E desçamos lá. Porque eles estão com um propósito e nada pode impedir o propósito deles. Desçamos lá e os confundamos. Vamos gerar uma confusão neles, porque eles estão com o meio errado. Estão com o meio errado. Toda vez que nós tentamos estabelecer a justiça pela justiça própria, nós estamos estabelecendo uma justiça pelo meio errado. Pega o exemplo do jovem de qualidade. Tudo que ele falou que estava fazendo era certo, tudo certo, mas estava estabelecendo a justiça própria dele. Interessante, quando a gente começa a meditar na lei, eu estava lendo João Calvino, comentário de João Calvino em Romanos, e ele fez o seguinte comentário: que se houvesse na face da terra um ser humano que cumprisse a lei de Moisés 100%, Deus teria que salvar ele. E isso por méritos e não por graça. Sabe qual é o problema? É que não tem um, exceto Cristo, que cumpre a lei 100%. Esse é o problema. É isso que Paulo vai ensinar. E eu não vou adiantar as outras aulas, né? Parar aqui, para não adiantar outra aula, né? Eu não estou querendo seguir o exemplo do irmão já não, que ele fica adiantando a outra aula, sabe? Então deixa o outro professor falar sobre isso. Se for hoje a gente fala, né? Mas não vamos adiantar a outra aula, né? Então, o meio, qual que é o meio para a gente estar fazendo? Então, o meio é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ensina o versículo 1 aqui, ó. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus em tudo, Ele é tudo. Não se tira nada e nem se acrescenta. Ele é simplesmente tudo. Aí ele vai continuar dizendo aqui. Aí agora ele vai meditar aqui nessa palavra paz com Deus. Romanos 5, 1, 2, versículo 10 e versículo 11. Paulo afirma: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não é um sentimento interior subjetivo, mas é uma realidade objetiva, em que a inimizade entre o pecador e Deus é desfeita na cruz de Cristo, o justo que sofreu pelos injustos. Então, na doutrina da justificação, nós temos a digressão. Nessa digressão nós temos um ensinamento importante. Como que Jesus nos justifica? De que maneira que nós somos justificados? Pela cruz de Cristo. O que a lei exige? Quando falo lei aqui, eu estou falando a lei de Moisés, a lei de Deus, a Torá. O que ela exige? Ela é meritória. Ou você faz ela 100%, ou você só tem um resultado nela: condenação. Ou você faz ela 100%, ou você é condenado. Então a lei, ela é meritória. Uma vez que você não alcançou os méritos que ela exige, para você é condenação. Agora, a lei está representando quem? Deus. Deus é justo
e ele não pode se contradizer. Ele não pode simplesmente te perdoar. Ele não pode fazer isso. Embora está cheio de ensinamento que ele perdoa, mas ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele está ferindo a santidade dele. Ele está ferindo a lei dele. Então ele tem que cumprir a lei. O que ele faz? Jesus Cristo tem méritos. Jesus Cristo cumpriu a lei 100%. Então ele paga a minha e a tua condenação na cruz do Calvário. Isso aqui, dentro dessa linguagem aqui, vai se chamar imputação. Imputação é dar para alguém uma coisa que não é dele, que ele não merece, quando se trata de condenação. Jesus Cristo não fez por onde receber condenação, ele não merece condenação, mas o meu e o teu pecado é imputado, é colocado na conta dele. E aí o que ele faz? Ele paga a exigência da lei. Por quê? Porque ele morreu no teu lugar. Aí dentro da linguagem teológica, você vai ter a doutrina da substituição. Você não encontra em lugar nenhum, mas ela está subentendida em toda a lei de Moisés. Ela está subentendida no ensinamento da Páscoa, o Cordeiro Pascual, aonde ele morre no lugar do primogênito. O primogênito acaba de morrer porque o Cordeiro morreu no lugar dele. Então aí vem a justificação que nos traz a paz. Aí temos paz com Deus. William Hendrickson destaca que paz é o resultado judicial da justificação. Deixamos de ser inimigos de Deus, pois sua ira em direção a nós foi removida. Aqui, quando você começar a estudar as cartas de Paulo e Pedro, Tiago, João, Judas, você vai encontrar uma palavrinha teológica chamada propiciação, que vai nos ensinar como que a gente obtém a reconciliação com Deus. Como que nós somos reconciliados com Deus? Como que uma pessoa que está irada contra a gente, de repente, se tornou favorável a você? Pensa no grau do teu pecado, do que você fez. Agora, conversando aqui em off, aqui, o pastor Pedrosa estava comentando sobre um sujeito lá que era mercador de escravo, se converteu, e a grande pergunta dele era: como é que pode alguém me perdoar pelo que tudo que eu fiz? Sabe o que é? A gente ainda não pensou mesmo na gravidade do nosso pecado e como que Deus pode perdoar os nossos pecados. Aí você tem alguns exemplos bíblicos para estar ensinando isso. Você pega uma família, a mãe e o filho, Jacó e a mãe dele, fizeram lá uma arapuca lá e tomaram a bênção do irmão mais velho. Aí ela ouviu o irmão mais velho, o filho mais velho falando assim: eu vou esperar o meu pai morrer, aí eu vou matar meu irmão. Aí ela teve uma ideia de propiciação, uma ideia bem pobre, de como que eu vou fazer com que a ira do meu filho mais velho venha a ser apaziguada. A ideia dela foi pelo tempo. Ó, filho, vai até a casa do meu irmão lá e fica lá por um tempo, porque o teu irmão está pensando em te matar, então vamos dar tempo ao tempo, vamos colocar aí ó, no banho-maria aí, e vamos esperar ele esquecer. Você já viu aquele ditado lá que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece? Agora imagine essa ideia pobre aí, pensando de aplicar sobre Deus. Vamos dar um tempo aí para Deus esquecer. Funciona? A ideia não funciona, né? Não funciona de jeito nenhum. Então é uma ideia de propiciação errada.
Mas Jacó continuou com a ideia, não essa, ele arrumou outra. Quando ele voltou, ele arrumou uma ideia que dá para explicar bem, e eu vou usar para explicar isso aqui. Só que ali foi uma ideia que não começou bem não, que foi a ideia de dar um presente. Olha o que Jacó fez. Ele estava voltando para encontrar com o irmão, aí já tinha desistido dessa ideia de tempo, essa daí já estava furada. Aí ele arrumou uma outra ideia, dar um presente. Vou arrumar um presente para o meu irmão, porque eu mandando um presente para ele, eu fico, ele esquece. Sabe que essa ideia é usada até hoje, né? No meio empresarial, você não usa muito essa ideia de presente, né? Essa ideia de presente até hoje está no mundo aí. As empresas faz almoço, né? Oferece almoço para o cliente, né? É tudo comercial, mas ele teve a ideia, vou arrumar um presente, mandar um presente para o meu irmão. E você vai lá ver o texto é longo, ele arrumou um monte de presente. Mas coitado, quando o irmão dele viu o presente, ele falou assim, o Esaú falou para ele, mas o que é isso aí, meu irmão, que eu estou vendo aí? Não, isso é um presente meu para você. Não, eu não quero o seu presente. Por que eu não quero? Porque eu tenho mais que você. Agora pensa na humilhação. Pensa na humilhação. Ele já estava com medo. Ele teve a ideia de subornar o irmão. Só que o irmão que não é dono da promessa tem mais que ele que é dono da promessa. Está mais rico que ele. Desprezou o presente dele. Agora pensa eu e você, tentando mandar um presente para Deus, um negócio para a gente ficar bem na fita com Deus. Você sabe que a doutrina da graça é humilhante? Esaú ali está no lugar de Deus, representando Deus, falando para o dono da promessa, eu tenho mais que você. Olha que humilhação. O meu presente não vale nada. Você já pensou? Você manda um presente para um conhecido seu e o presente faz pouco caso do seu presente? Que humilhação, não é humilhante? O povo de Israel estava tentando lá guardar os rituais, guardando os rituais da lei, e Deus fala para eles, se eu tivesse fome eu não te pediria o que comer, porque os animais são tudo meu. Eu fiz tudo, eu sou o criador de tudo. Você acha que eu preciso tirar alguma coisa de você, pegar alguma coisa de você? A doutrina da graça é humilhante, porque você tem que reconhecer que você não tem nada. Agora, essa história do presente, ela dá para fazer ela se tornar uma história boa e bíblica. Pega a mulher de Samaria, a conversa que ela teve com Jesus. O que Jesus falou para ela? Se tu conheceras o dom de Deus, o que é dom de Deus? Presente. Então tem um presente para você. Você lhe pediria e ele te daria. Você pede e eu te dou gratuitamente. Eu coloco o presente na sua mão e você manda para Deus. Qual que é o presente que você vai mandar para Deus? Para você ficar bem na fita com Deus. É o próprio Jesus que Deus colocou na sua mão. Você pega o presente que Deus te deu e manda para Ele, e você fica de bem com Ele. É isso que a doutrina está ensinando aqui para mim e para você. É essa doutrina que Ele está ensinando para a gente aqui. Você pega o sacrifício de Cristo, você pega tudo que Cristo é, manda para Deus, e aí a ira dele está apaziguada. Ele não está mais com raiva de você. Você saiu da situação de inimigo e passou a ser amigo. Através de que presente? Presente de Cristo, que você manda para Deus. Foi isso que Deus preparou para mim e para você. Isso é graça, é humilhante. O judeu mesmo não aceitou, falou: o quê? Não, eu vou continuar com a lei de Moisés. O nosso mestre é Moisés, o meu mestre é Moisés, esse Jesus a gente não sabe quem é não.
rejeitaram o presente de Deus e resolveram ficar com a lei. E o objetivo da lei, você sabe qual é o objetivo da lei? Igualar todos no mesmo nível, e esse nível é o pecado. Todos são pecadores diante de Deus e carecem da glória de Deus. Então, a lei, ela nivela todos, mas nivela por baixo. E os camaradas ficam orgulhosos porque colocou em prática alguns pontos da lei, fica orgulhoso. Mas voltando nas lições anteriores, não existe no Evangelho de Cristo lugar para o orgulho. Na nossa linguagem mais tradicional, chamado por Paulo ali, é jactância, orgulho. Não tem lugar para o orgulho. O orgulho é excluído por qual lei? Pela lei da fé, porque todos nós fomos igualados por baixo pelo pecado, e todos precisam agora da glória de Deus. Quem estabeleceu o meio de salvação é Deus. Por isso que não adianta eu tentar um outro caminho, tem que se seguir por esse caminho. O caminho bíblico, o caminho que é ensinado desde Gênesis até Apocalipse. Desde Gênesis até Apocalipse é ensinado que a salvação é por meio da graça. Mesmo antes da lei, mesmo durante a lei, no período da lei, a salvação, quem foi salvo, foi sempre por meio da graça. Quem esteve aqui no culto de quinta-feira, o pastor Pedrosa pregou sobre Ruth, não foi isso? Como que Ruth alcançou a salvação? E quando Ruth foi salva, foi no período da lei de Moisés. Como que ela alcançou a salvação? E entrou na genealogia de Cristo através da graça e não lei. Porque a lei, primeiro, se não nascer dentro da nação de Israel, já está fora. Ruth era moabita, já estava fora. E ela estava fora por dois motivos. Primeiro, porque ela não nasceu lá em Israel, a lei não permite. E segundo, porque existia uma maldição sobre Moabe lá, porque eles não saíram com pão e água para socorrer os israelitas quando eles saíram do Egito. Então tinha duas maldições sobre a vida dela. Uma por nascimento e outra porque a descendência dela fez uma coisa muito, muito ruim. E ela foi aceita no povo de Israel e entrou na descendência do Senhor Jesus Cristo. Mas isso foi por quê? Por quê? Por meio da graça. Então a graça ela salva no passado, ela salvou no passado, antes da lei de Moisés, ela salvou durante a lei de Moisés, e é o único, sempre foi o único caminho de salvação eterna. Sempre foi a graça e não outra coisa. E essa graça então nos trouxe paz. Deixamos de ser inimigos, página 27. Deixamos de ser inimigos de Deus, pois a ira em direção a nós foi removida. Como resultado dessa paz com Deus, temos também paz conosco mesmo, ou seja, temos paz interior, uma consciência apaziguada pelo Espírito Santo. Paulo enfatiza que a paz é resultado da justificação pela fé, de uma reconciliação fundamentada na obra expiatória de Jesus Cristo. Isaías 53:5, o pastor toda a Santa Ceia lê aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí ele vai dar Filipenses 4:7, Colossenses 1:20, todos esses textos falam da mesma coisa, dizendo que nós temos paz com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus e paz conosco mesmo. A nossa consciência foi purificada pelo sangue de Cristo. A gente dorme, deita e dorme, pega no sono bem tranquilo, em paz com Deus e com a nossa consciência. Nós somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ponto B, temos acesso à graça de Deus.
Além da paz, temos acesso à graça na qual estamos firmes. 5:2. A palavra acesso se refere a ser conduzido à presença de alguém importante. E o verbo está no tempo perfeito, ou seja, acesso contínuo e permanente. Nós temos acesso a Deus, reconciliados com Deus. Nós podemos pegar aqui um personagem bíblico e falar dele para falar da maneira errada também disso. Isso pode ser usado de maneira errada. Pegue o caso do filho de Davi, Absalão. Você sabe de toda a história lá. Absalão matou o irmão e fugiu para outro país. E alguém intercedeu em favor dele e o rei Davi trouxe ele de volta. Só que o rei Davi trouxe ele de volta, só que tinha mágoa no coração do rei Davi. E o rei Davi falou para o filho: olha, não veja a minha face. Ele mandou o camarada vir de volta, mas falou o seguinte: na minha casa você não entra, eu não vou na sua casa, não quero nem saber de você. Agora, que raça de reconciliação que é essa? É, isso. Olha, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Que raça de reconciliação que é essa? Até que Absalão foi e falou o que para o pai? Olha, se fosse para ser tratado desse jeito, me deixasse lá onde eu estava. Ué, pega um outro personagem que é Moisés, e Deus falou para Moisés assim: ó, eu não vou no meio do povo não, Senhor, se você não for com a gente, eu nem saio desse lugar. Por quê? Porque a reconciliação, e aqui ele está ensinando aqui que é permanente. Deus fez uma reconciliação conosco e nos deu acesso permanente, de maneira permanente na presença de Deus. Aí Absalão não aceitou lá não, olha, se for desse jeito aí, o senhor me deixasse lá. Até que o rei Davi, além de ter trazido ele, aceitou a presença dele. Agora, engraçado que ali nós temos um bom exemplo, e é o que a mais da metade, olha, acho que 90% da população mundial faz uso da graça de Deus e faz uso mal da graça de Deus. Porque Absalão é o exemplo do camarada que fez mau uso da graça que ele recebeu. Porque ele usou a graça que ele recebeu para promover um motim, no fim morreu. Porque ele promoveu um motim. Mas não é o caso com uma minoria. Tem uma minoria que recebe a graça de Deus, e como Paulo disse: olha, eu não fiz vã a graça de Deus para comigo. Bem pelo contrário, eu trabalhei mais do que todo mundo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então nós temos que fazer bom uso da graça de Deus e não mau uso dela. Nós temos uma responsabilidade com a graça de Deus. Então Deus nos reconcilia consigo mesmo e nos dá acesso perfeito, né, diante da presença dele. E esse acesso que ele nos dá é através do trono da graça. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Então não vamos fazer mau uso da graça, não. Vamos fazer bom uso dela. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos trouxe de volta para casa, e nós podemos entrar, como cantamos no hino, no Santo dos Santos. Nós podemos entrar e devemos estar e temos que estar na presença de Deus, porque Ele nos trouxe de volta para casa. Bem, é igual a história do filho pródigo, né? Coloca roupa nova nele, coloca o meu anel, coloca sapato, coloca tudo de bom nele. Por quê? Porque o meu filho voltou. Nós estamos em casa. Não vamos fazer igual a Absalão, fazer mau uso da graça, depois
ficar de pendurado pelo pescoço e receber um dardo no corpo. Vamos fazer bom uso da graça e ir em frente, temos acesso. Sei aí, reconciliação por meio de Cristo. Paulo esclarece que fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e por isso nos gloriamos em Deus. Presta bem atenção aqui, que não existe lugar para o orgulho, não existe lugar para a jactância, mas tem lugar para nos gloriarmos em quem? Em Deus. Não parece uma contradição? Ele ensina que não pode ter orgulho, não pode ter orgulho de jeito nenhum, mas em Deus nós podemos nos gloriar. Não é se gloriar, eu fiz isso. Engraçado, né? A gente fica muito contente quando é usado por Deus. Pensa bem, no começo da nossa conversão, quando Deus usa a gente, mas a gente fica feliz, né? Não é brincadeira. E isso nos leva para um caminho perigoso de ficar com o nariz empinado, um orgulhoso. Por que está cheio de gente que recebe dom e dali um pouco está desviado? Por quê? Porque fica orgulhoso. O sujeito tem 2, 3 sonhos, o sonho se cumpre, é pronto, ele já é o dono da cocada preta, ninguém mais manda nele, o pastor não tem mais, não. Se meu pastor está na carne, eu é que sei. O camarada está na igreja há 30 anos, já velhinho, não, ele é um burro, eu é que sei, então eu tive 2 sonhos e se cumpriu. Orgulho, mas nos gloriar em Deus. Aí Paulo ensina assim, nos gloriamos em Deus e nos gloriamos no sofrimento, nos gloriar na cruz. Isso aí não, rapaz. A gente gosta daquele testemunho. Eu não conto, né? Mas eu fui assaltado e o camarada depois correu atrás de mim para me devolver o pouco dinheiro que ele tinha roubado de mim. Desse testemunho o povo gosta. E se a gente tomar cuidado, pensa, eu estava indo lá e eu falei, o sangue de Deus tem poder, e o ladrão saiu correndo. Como o povo gosta desse tipo de coisa, né? Mas quando a gente se dá mal, vem à cruz e humilha a gente nem conta. Não, isso aí não é testemunho. A gente nem conta. Fala assim, olha, por amor de Cristo, fazendo a obra de Cristo, eu perdi tudo, fiquei sem nada. Não, isso aí a gente não conta. A gente não pode, não. Esse negócio de se gloriar na cruz é só para Paulo, para mim não. Mas os ensinamentos paulinos ensinam que nós devemos nos gloriar em Deus e nos gloriar na cruz. Presta bem atenção em Atos dos Apóstolos. Eles tomaram uma surra e saíram contentes por serem achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Isso aí, os camaradas da televisão não querem, né, pastor Pedrosa? Mostra, Deus me deu um iate. Ele está com um iate por causa da fé do povo que está levando dinheiro lá para ele. Mas fazer igual Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No sair da minha mãe, no voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Quer ver um texto paulino que os caras tiram o texto fora do contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. Vai ver o texto, vai ver o contexto. Você não vai falar assim fácil não, hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ter abundância e sei passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que não sabe viver na riqueza, se esquece de Deus, e tem gente que não sabe viver na pobreza, amaldiçoa a Deus. E Paulo sabia as duas coisas. Sabia ter em abundância e sabia ter em escassez. Paulo aprendeu. Nos gloriamos também na cruz de Cristo. Por quê? Oi? Não nasceu de novo. Não nasceu de novo, né? Não nasceu de novo. É isso aí, irmão. Você está junto com a irmã Cida. A irmã Cida 100% isso aí. Não nasceu de novo. Nasceu de novo. O Adão ainda está dentro dela.
Bom, então aqui no primeiro tópico nós aprendemos que a justificação nos traz paz com Deus. E essa paz, em certo sentido, ela é inexplicável. O mundo está pegando fogo, tudo está caindo em seu redor e você está com paz. Está todo mundo desesperado, mas o que você vai fazer? Não, eu estou em paz. Glória a Deus. Eu não gosto de ficar contando coisas, experiências, mas vai um. Há uns 3 meses atrás, surgiu uma vaga na empresa que eu trabalho lá, de trabalhar 5x2. E a encarregada que estava responsável por dar essa vaga, deu para o camarada que vai para a balada com ela. E vieram atrás de mim. Mas você é o mais velho. Mas você não quer essa vaga? Mas porque você não fala com os caras? E eu falei, não. De jeito nenhum. E deram uma vaga para ele. Aí passou uns 3 meses, o chefe me procurou, já o chefe mesmo, né? Ó, surgiu uma vaga que 5x2 você quer? Eu não tinha abrido a minha boca por nada, não segui o conselho de quem veio me dar conselho para brigar pela vaga anterior, e a vaga veio para mim. Glória a Deus. Uma outra vaga. Por isso que agora estou todo domingo aqui na igreja. Mas antes de chegar nisso, passou um processo que quiseram me empurrar numa briga. Eu falei, não, deixa para lá. Preferiram dar a vaga para o camarada, por quê? Porque ele vai sábado, domingo para a noitada com as fulanas. Eu não vou. E pronto, não comentei nada em casa, porque se comentasse em casa também ia dar briga, né? Eu não sou besta, estou comentando agora. Não sou besta nem nada. Fiquei bem quieto, ó. Fiquei quieto no serviço e mais quieto ainda em casa. Tem que ser sábio, né, Luciano? Tem que ser sábio, senão. Não pode. E a gente vai indo assim, né? A gente não trabalha em briga, a gente vive em paz. Então, paz com Deus e paz consigo mesmo. O segundo ponto que a justificação traz é esperança em Cristo. Aqui também nessa palavra esperança vai ter uma digressão. Como é que você chega na esperança? Como que você chega na esperança? Ele diz aqui, no versículo 10 diz aqui, ó, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Para chegar na esperança, tem uma digressão nisso aqui, e é bem difícil. Começa com a tribulação. Quem lembra do ensino bíblico de ontem? Tribulação? Quem teve aqui lembra, né? O irmão falou sobre tribulação aqui. Satanás pediu para você andar. O pastor Carlos citou aqui, né? Pedro, Satanás pediu para você andar com você, mas eu já roguei ao Pai para que você não desfaleça na fé. Então começa com a tribulação. A tribulação traz o quê? Experiência. E não somente isso, mas também nos tornamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz a paciência. Como que vem a paciência sobre nós? Pelas tribulações. E a paciência, a experiência. Agora, nessa experiência, a maioria tem experiência de derrota. Porque se você não permanecer com paciência, a tua experiência é de derrota. Então a maioria não sabe tirar proveito das tribulações. A tentação, ela é necessária, é bíblica, é Deus que permite, e está em nós
agir de acordo com a Bíblia para enfrentar as tentações. Então nós precisamos de paciência. O nosso meio pentecostal gosta muito de dons espirituais e analisa a vida da pessoa por dons espirituais. E sabe do que acarreta isso daí? Escândalo, desilusão. Por quê? Porque dom espiritual vem assim, ó, no estralar de dedo. Sabe que quando a gente nasce espiritualmente, a gente já nasce com um dom. Deus já deu dom gratuito. Sabe que quando eu me converti, eu comecei a pegar textos bíblicos na cabeça, e de repente eu andava na rua assim, e não estava nem vendo onde eu estava. Se fosse no meio da rua, eu era atropelado. E na minha cabeça eu começava a fazer pregações com versículo bíblico. Fazia pregações com versículo bíblico na minha mente, ao ponto de eu falar assim: nossa, eu estou cometendo um pecado grave, eu estou pensando em pregar, e eu começava a repreender aqueles pensamentos. É dom. Do nada vinha. Mas fruto do Espírito não é assim não, viu? O dom vem de repente, nasce do nada. Mas fruto do Espírito, para ser produzido, é com o tempo. Por isso que todo pastor sabe, quando o camarada chega novo convertido, o que ele faz? Ó, fica no banco aí, eu vou analisar a sua vida. Todo cara que chega, pregador de fora, fica no banco aí, eu vou analisar a sua vida. Por quê? Porque dom é fácil. Agora, fruto, meu amigo, é no dia a dia, produzido de maneira lenta, paulatina, e muitas vezes, na maioria das vezes, através de sofrimento. Então nós produzimos esperança. A esperança cristã não se fundamenta nas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, mas em Cristo, que na sua soberania usa as tribulações para o aperfeiçoamento dos crentes. Esperança nas tribulações. Paulo assevera que nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos o que Deus está produzindo por meio delas: perseverança, caráter aprovado e esperança. Então essa palavra aqui, perseverança, aqui o Paulo usa a palavra firme. Firme significa esperança, perseverança. Perseverança através de uma esperança. Você sofreu tribulações, você teve paciência na tribulação, você teve experiência boa, você teve uma vitória usando a paciência, tendo paciência. Aí isso produziu em você perseverança. Aí, dentro da soteriologia, você tem aquele ensinamento verdadeiro, que vai ser salvo aquele que permanecer até o fim. E aí você entra na briga entre arminianismo e calvinismo, porque no arminianismo sempre vai te lançar uma dúvida: você ainda não é salvo. E no calvinismo vai te lançar uma certeza: você é salvo. Mas você é salvo por quê? Você já perseverou até o fim? Então, dentro desse ensinamento aqui, que é uma linha reformada, vai te dizer o seguinte: olha, a perseverança, ela é necessária, tem que fazer parte dos salvos, é parte dos salvos, mas ela não vem por capacidade minha e sua, mas ela vem também por graça. É graça sobre graça, é graça na justificação e é graça também na perseverança. Você só vai perseverar até o fim se você tiver graça. Então não é capacidade própria. A mãe da Marluz falava para ela assim: ó, filha, não vai estar para a lei de crente não, que a lei de crente é muito difícil. Você não vai aguentar ficar na lei de crente, porque a lei de crente é muito difícil.
E é difícil mesmo. E só vai perseverar até o fim. E não fica, não. Não. A própria diz, né? Aquele que usa de engano não fica na minha casa. Se entrou na festa com a roupa errada, o que vai acontecer com o irmão José? Oi? Se o cara entrar na festa com a roupa errada, o que vai acontecer com ele? Não entra. Mas lá na parábola ele entrou, né? É. Mas não foi nem convidado a sair, foi colocado para fora. Pra fora. Você vê que se a linguagem forense está difícil, você vai para a linguagem da roupa. Está difícil entender a linguagem forense? Vai para a linguagem da roupa. O que é a linguagem da roupa? Você se veste de Cristo, se reveste de Cristo. Se você se vestir de Cristo e se revestir de Cristo, você está na perseverança. Sem a roupa que Cristo dá, não está na perseverança. Então só persevera mesmo nessa doutrina de verdade quem teve o chamado salvífico, a graça salvífica, quem tem realmente a eleição na vida, porque se não tiver, não permanece nesse caminho, não permanece. E o interessante é que eu estava lendo lá, eu estava lendo o Calvino, e ele falou uma coisa sobre esperança aqui, que quando a esperança não é verdadeira, ela se torna ilusão. É difícil isso daí, viu? Porque o camarada, se ele não tiver realmente uma esperança verdadeira, a esperança que ele está tendo é uma ilusão. Olha, pega uma pessoa muito religiosa que arrumou um outro mediador que não é Cristo. Pô, tá cheio, né? Vamos supor, católico, mesmo praticante, dá esmola, faz um monte de coisa, mas o intermediário dele é a Maria. Aonde que a Bíblia diz que a Maria é intermediária? Pode fazer o bem que for, mas a intermediária é Maria. E ela morre e ela fala, ó, eu nasci na minha religião, vou morrer na minha religião, mas eu não mudo da minha religião. E você olha para a pessoa e fala, nossa, só falta ser crente, de tanto bem que faz. O que ela tem na mão? Uma ilusão e não uma esperança. Porque a esperança, vamos voltar no linguajar dele aqui, você tem que ter um objetivo, não subjetivo. O objetivo, qual que é o objetivo? O objetivo é a doutrina bíblica, é o ensinamento bíblico. É aquilo que a Bíblia diz, ó, só existe Cristo como intermediário. Se você arrumou outro, você está colocando alguém no lugar de Cristo, você está chamando Deus de mentiroso, você está falando para Deus assim, ó, existe um outro meio de obter a salvação. Então Cristo morreu em vão na cruz do Calvário. Indo para Gálatas, Gálatas, se vocês estabelecerem a salvação através da lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. E vocês que estabelecem a salvação através da lei, da graça tem descaído. E se você caiu da graça de Deus, você caiu da salvação, porque só existe um meio de salvação, é através da graça em Cristo Jesus. Você não pode estabelecer outro fundamento. Não pode. Por bom que ele pareça ser, você não pode estabelecer outro fundamento. Lá no serviço está tendo uma construção, uma reforma lá, e eu estava conversando com um engenheiro mestre de obra lá. Ele falou uma coisa para mim assim, ó, eu, nesse ramo, eu aprendi uma coisa, que se for para mim pagar alguma coisa, eu vou pagar pelos meus erros, e não pelos erros de outros. Então o cara chega para mim, eu falo, manda ele fazer tal coisa, ele fala, não, mas vai dar errado. Pode fazer o que eu estou mandando, que eu me garanto, porque se der errado, sou eu que estou mandando. Agora, se você fazer e der errado, então eu sou um burro, porque eu aceitei a opinião sua. Então pode fazer do jeito que eu estou mandando, porque eu me garanto. Existem certas coisas que está estabelecido naquilo que Deus mandou e acabou.
Você pode arrumar o argumento que for, o argumento está contra aquilo que Deus estabeleceu, não tem prática, não tem negócio. O certo é esse, é através do sacrifício de Cristo. Mas ele fez tanto bem, não interessa o bem que ele fez, não está dentro daquilo que está pré-estabelecido, não está de acordo com o modelo que Deus mostrou para Moisés, não adianta. Você pode falar que um prego é de outro material, não, mas eu mandei você usar esse prego, e acabou. Eu mandei você usar essa cortina, eu mandei você usar esse colchete, não adianta trazer outro que é mais bonito, não, é esse daqui e acabou. Existe um objetivo, um fundamento lançado, e você tem que edificar sobre esse fundamento, de acordo com o fundamento. Você não pode lançar outro, você tem que ser naquele, porque senão você vai ter uma esperança que é uma ilusão. Você tem que ter uma esperança, e não uma ilusão. Aí na página 28 aí, tópico B, a expectativa da glória. As tribulações do tempo presente antecipam a glória futura, como foi com o nosso Redentor, assim será conosco. A humilhação procede à glória. Certamente a esperança cristã não é utópica, pois Paulo diz que a esperança não nos decepciona. O que ele fala lá? A esperança não traz confusão. Não tem confusão. Mas tem um monte de doutrina, cada um fala uma coisa. Não interessa o que os outros estão falando, o que estão dizendo. Vieram no mundo e pregaram totalmente diferente. Não interessa. O que interessa é o que está escrito nas Escrituras. Mas ele é doutor, PhD, estudou não sei o que lá. Não interessa. Mas ele ora muito e teve um sonho, teve uma revelação nova. Não interessa. O que interessa é que está na Escritura. E acabou. A esperança verdadeira não traz confusão. Quem traz confusão aí é gente que quer se gloriar em cima de vocês. Foi isso que Paulo falou para os Gálatas. Tem gente que quer transtornar o Evangelho. O Evangelho é simples, puro, perfeito, e está cheio de gente querendo transtornar o Evangelho. E o problema está onde? No púlpito ou no banco? Está falando com você. Está no banco. Porque o camarada ouve, não lê, não examina, não vai atrás. É isso aí mesmo, irmão. Tópico 3 aí. Status transformado. Então, mais uma coisa que a justificação traz para nós, e agora nós podemos chamar de justificação de evangelho. O que o evangelho traz para nós? Transformação. Bem? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, perdidos, incapazes de resgatarmos dos efeitos da queda e impossibilitados de salvar nós mesmos. Aqui é importante, isso daqui, esse autor aqui, ele está seguindo a linha reformada. Ele está tirando essa ideia da onde? Ele está tirando essa ideia aqui do capítulo 2 de Efésios. O que o capítulo 2 de Efésios diz lá? Nós estávamos mortos. Agora vai no caixão do morto e fala para ele, levanta daí. Ele vai levantar, a não ser que Deus te deu o poder de ressurreição física, né? Mas senão, você vai cansar de falar e ele não levanta. Mas a ilustração aqui é para dizer que ele não levanta. Por quê? Porque nós estamos tratando de mortos espirituais. Quando eu prego o Evangelho, quando você prega o Evangelho, quando o pastor prega no púlpito, nós estamos pregando aos ouvidos e nada mais. Nós não temos capacidade de pregar nada além dos ouvidos. Eu prego ao ouvido do irmão, ao ouvido do Valvino, ao ouvido da irmã Francisca. Eu prego ao seu ouvido. Agora, quem prega ao seu coração? Não sou eu, não é o pastor Pedrosa. É o Logos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então o camarada sai com a semente, né, espalhando no mundo inteiro. Mas quem é que prega no coração?
Então, nós já nascemos todo Adão. Adão não, como é? Ateu. Sim. Em outra linguagem, nascemos mortos. Morto, não é isso? Isso, nascemos mortos. Quem que ressuscitou você? Não foi o pastor Pedrosa, não foi o evangelista, não foi o missionário, não foi ninguém. Embora eles tenham, e aí a Bíblia fala que eles foram instrumentos. Mas instrumento é instrumento, é vaso, é igual foi pregado ontem, é vaso, nada além disso. Quem realmente prega ao seu coração, quem te ressuscita, é o Espírito Santo. Então não tem aquele negócio, filho, mas você não vai para a lei de crente. Não tem conversa. Vai para a lei de crente por quê? Porque ressuscitou. Quem que te ressuscitou? Deus, o Espírito Santo, foi Ele que te ressuscitou. Então esse é aqui o ensinamento que ele está falando aqui. A justificação pela fé em Cristo Jesus transformou completamente nosso status. Quem que fez a transformação? Quem que te ressuscitou? Não foi o fulano, foi o Espírito Santo. A igreja é instrumento, sim. A igreja é hospital, sim. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Mas quem faz a obra e de quem é a glorificação, cada um vai ter pagamento, mas o pagamento não é mérito, é graça. É isso que a gente tem que aprender. Nós temos que trabalhar, temos. Vamos receber um pagamento? Vamos. Mas nós trabalhamos por graça, porque nós ressuscitamos por graça, estamos trabalhando agora por graça e vamos receber um pagamento por graça e não por méritos. Não tem lugar para o orgulho, tem lugar para nos gloriar em Deus e na cruz de Cristo. E nada além disso. Glória a Deus. Aí a nossa condição antiga, o que éramos antes? Ímpios. O que éramos antes? Injustos. Vê que está grifado aí, né? Ou ímpios. Mas você está chamando eu de ímpio? É o que a Bíblia diz. Antes de vir para o reino da luz, o que você era? Ímpio. Era inimigo de Deus. Inimigo. Antes de vir para o Evangelho, o que você era? Injusto. E o que você é agora? Justificado. Filho de Deus. Ó, a Bíblia ensina a doutrina da glorificação e já no verbo passado, que você já foi glorificado. Quando você olha a doutrina da glorificação, você não foi ainda, mas ela está no verbo passado. Você vai para uma linguagem mais simples, mais fácil. Joanina, quão grande caridade nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. E quando estudamos a glorificação em certos lugares, ela coloca já no passado. Então nós éramos ímpios, nós éramos injustos, mas agora somos filhos de Deus. Isso por graça. Aí aqui no capítulo nós vemos aqui, ele diz assim, pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas pelo camarada que não vale nada. Como diz o pastor Pedrosa, né? Vou morrer por uma coisa que não presta, que não vale nada. É isso que Jesus fez por nós. Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você praticar coisas boas para morrer. Ele morreu antes. Sabe aquele camarada que foi fiador? E lá em Hebreus ele usa a linguagem do fiador. E o camarada fala assim, eu sei que você vai ser caloteiro, que você não tem condição. Sabe o que eu vou fazer? Já vou pagar antecipado. Porque você não vai pagar mesmo. Então já vou pagar. E ele já pagou. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade. E aí ele vai dizer que justificados por Cristo somos e seremos salvos da ira. Aí ele vai falar assim que, no finzinho da página 29 aí, aqui encontramos a tensão entre o já e o ainda não na teologia paulina. Ou seja, já vivemos e desfrutamos no presente do que Cristo
já conquistou na cruz, mas ainda não plenamente. Você consegue entender aí por que todo dia a gente fala da doutrina da salvação e tem essa briga aí? Você está salvo, você perde a salvação e vai por aí afora? Porque existe mesmo esse conflito, o já e ainda não. O já e ainda não, e você tem que andar com isso daí. Mas eu sempre fico com o lado de que eu e você estamos salvos. Não seremos, somos. E aí tem os textos que vai falar em perseverança, que vai falar ser fiel até a morte, dar-te é a coroa da vida. Tem todos esses textos aí, é o já e ainda não. Nós andamos com ele. E outra linguagem aí, a briga entre arminiano e calvinista. Existe essa briga aí. No passado, era entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Vai estudar lá, quem gosta de estudar, vai ver lá. Mas você estuda Pelágio e estuda Agostinho. Aí vai mais para frente, estuda Armínio e estuda Calvino. Você vai ver essa briga constante aí, e não é eu e você que vai resolver. Nós apenas tomamos aí para nós um lado, eu fico com esse daqui. Esse eu gosto, esse é meu e vou por aí. Em Cristo tenho tudo posso naquele que me fortalece, né? Romanos capítulo 8. Sabe que o Romanos capítulo 8 lá, o camarada do cantor fez uma música dizendo que jamais vai perder. Aí depois ele se desviou e fez outra, né? Cantando o contrário. Mas aí você vai na vida dele, ele vai lá no programa do Jô e fala: não, eu canto para os crentes porque eles gostam que eu canto, mas eu não sou crente, nunca fui e nunca sou. Então ele pode mesmo viver nessa contradição aí, que uma hora ele canta que nada vai tirar ele de Cristo, e uma outra hora ele canta que perdeu tudo. Ele pode fazer isso, porque ele na realidade, ele nunca foi. Então, deixa ele para lá. Mas eu e você somos. Nós somos. Nós abraçamos esse tipo de doutrina aqui, paulina e de outra. Individual, né? Oi? A salvação é individual. A salvação é individual. Isso, bem colocado, irmão. Muito obrigado. Conclusão. Já passei da hora faz tempo, hein? Esta sessão da carta aos Romanos. Só um pouquinho, né? Aí essa irmã bate na gente aí, a hora do almoço, né, Vitor? Você não vai apanhar em casa não, né, Vitor? Não, né? Então tá bom. Então tá bom. Essa sessão da carta aos Romanos nos transporta da condição mais trágica à realidade mais gloriosa. Paulo descreve nossa condição antes da graça da justificação, fracos, ímpios, injustos, pecadores, inimigos de Deus, e nos apresenta as bênçãos da justificação, pacificação, esperança eterna e status transformados em Cristo. Estávamos perdidos, mas fomos alcançados pela graça que nos transformou de tal maneira que o nosso coração, a nossa identidade, o nosso destino eterno foram radicalmente mudados. Então, o término, a conclusão está excelente, amém? E Deus te abençoe e te guarde, e perdão por ter passado do horário, amém?